Olá, meu nome é Felipe e agora eu e meu grupo iremos apresentar um projeto sobre a equação de Schrödinger, o qual busca retratar desde o caminho da mecânica quântica, passando pelo conceito da equação até a sua aplicação. O trabalho foi feito por mim, pela Thaís, Vinícius e Antônio. Antes de apresentarmos sobre a equação, é necessário entendermos primeiro um pouco mais sobre a mecânica quântica. Para isso, iremos voltar até o século XIX, onde a física era analisada sob a perspectiva determinista, ou seja, as leis da natureza obedeciam às constantes rígidas e contínuas, como a luz e o tempo. Até então, os cientistas acreditavam que a mudança nas cores de objetos que emitiam radiação eletromagnética era dependente exclusivamente de sua temperatura. Porém, através da discussão sobre um corpo ideal chamado corpo negro, Planck percebeu que para que esse raciocínio fizesse sentido, tais objetos só conseguiriam emitir ou absorver luz em determinadas quantidades fixas de energia, o que chamou de quanta, dando a perspectiva de que a energia, na verdade, seria discreta. Albert Einstein propôs também que a própria luz fosse divisível e cada unidade chama-se fóton. Isso só foi possível pois Albert Einstein percebeu em seu experimento chamado efeito fotoelétrico que um determinado metal só conseguiria liberar elétrons se fosse incidido uma frequência determinada de luz que fosse capaz de quebrar a ligação dos elétrons com o material, não importando a intensidade, e sim que a frequência fosse a certa. E isso rompeu com o pensamento anterior ao século XIX. Através de outros experimentos importantes, como o da fenda dupla, nasceu a partir de de Broglie a noção de que o elétron possui caráter dual, ora se comporta como onda, ora como partícula, então a mecânica quântica começa a ganhar forma. O modelo atômico de Bohr também é importante para entendermos o funcionamento da mecânica quântica, uma vez que ele fala sobre o salto quântico, que nada mais é do que quando os elétrons se agitam, eles pulam para outros orbitais. Se esse orbital for mais externo, ele absorve energia e fica instável. E quando ele retorna para o orbital mais próximo do núcleo, ele libera energia emitindo luz. Schrödinger conseguiu unir a física clássica mais a mecânica quântica em uma equação. E a sua solução é dada pela função psi, e nela está contida toda a informação que desejamos saber sobre um sistema que está sendo analisado. Para entendermos a esquematização da equação de Schrödinger, vamos levar em conta alguns pontos importantes. Utilizaremos um operador chamado operador hamiltoniano, que trabalhará com uma autofunção. Ele devolverá um número, ou seja, um alto valor, que também considera a mesma autofunção. Há dois tipos de psi, um que considera o tempo e outro que não. No primeiro caso, será descrito a dinâmica de um sistema quântico, equivalendo à segunda lei de Newton para a física clássica. E o operador hamiltoniano nos fornecerá a variação da função de onda psi com o tempo. Já quando desconsideramos o tempo, o hamiltoniano nos mostrará a energia de um sistema. Em ambos os casos, o hamiltoniano é constituído da constante de Planck, a massa da partícula, a variação espacial da onda e o potencial que age sobre a partícula. Devido ao fato da equação de Schrödinger apresentar um número complexo, ela em si não possui significado prático, porém, como percebido por Max Born, o quadrado da equação indica o orbital do elétron, ou seja, região onde há maior probabilidade dele ser encontrado. Para se entender essa probabilidade, é necessário imaginar uma caixa que possua largura L definida e uma altura infinita, e que um elétron fique confinado dentro dela e não consiga escapar. Há três descobertas que se pode fazer. Poderemos encontrar o formato da função de onda, dependente de uma constante A, seno, o nível de energia da partícula, representado por N, a posição e a largura da caixa.
Também poderemos determinar a energia de cada camada, pois quanto maior o valor de N, maior será a energia, e quanto menor o valor de L, maior será o espaçamento entre as camadas. Para entendermos a lógica da mecânica quântica, Heisenberg propôs um princípio chamado princípio da incerteza, que fala que é impossível determinar com exatidão a posição e a velocidade de uma partícula. O gato de Schrödinger também nos ajuda a entender essa lógica. Nele, vamos imaginar um gato numa caixa com um frasco de veneno e mercúrio próximo de sua data de meia-vida. Se o mercúrio se transformar em ouro, o veneno é ativado e o gato morre. Porém, se o mercúrio permanecer mercúrio, o gato permanece vivo. Até abrirmos a caixa, a condição do gato é uma incógnita. Para isso, denominamos de superposição de estados. Isso faz analogia ao comportamento incerto do elétron, pois até que ele seja observado de fato, não temos como determinar qual é a energia que ele possui. O N determina a camada que o elétron está localizado. O L indica o subnível que o elétron se encontra. O M, ele descreve a orientação do orbital no espaço e o S indica o spin do elétron. Os resultados dos trabalhos de Schrödinger possibilitaram diretamente e indiretamente o desenvolvimento de diversas tecnologias que utilizamos e aprimoramos nos dias de hoje. A partir delas, pudemos desenvolver estruturas como a tomografia por emissão de pósitrons, bombas atômicas, trabalhos utilizando a nanotecnologia, a criação dos transistores, semicondutores utilizados na arquitetura de processadores que mudaram o mundo da eletrônica. Além deles, também temos a conhecida ressonância magnética, que se baseia na interação entre átomos de hidrogênio de um corpo com um campo magnético externo, evento onde partículas integrando o momento angular e o momento magnético demonstram um movimento de precessão após sofrer uma ação de um campo magnético. Ela ocorre da seguinte forma. Uma pessoa é colocada sobre o aparelho de ressonância magnética. Este aparelho emite um campo magnético externo. Juntamente com o spin, o próton de um hidrogênio possui uma propriedade chamada de momento magnético, que faz com que o átomo admita um comportamento como de um pequeno ímã. Os spins são ocasionados pela interação do núcleo de hidrogênio, o próton polo positivo, com o seu elétron polo negativo, criando um movimento de rotação. Sem a ocorrência de eventos externos estranhos, os momentos magnéticos não possuem uma orientação espacial definida, se distribuindo de uma forma aleatória. Porém, quando são submetidos à ação do campo magnético externo, prótons de hidrogênio se orientam de acordo com a direção do campo aplicado, ficando assim em equilíbrio instável. No equilíbrio instável, o próton possui uma energia maior do que quando está em equilíbrio estável. Assim, quando ocorre essa perturbação no sistema, o próton tende a retornar para a condição de equilíbrio estável, e isso acontece em um certo intervalo de tempo para cada tecido do corpo humano. Quando ele retorna à condição de equilíbrio estável, os prótons emitem a energia acumulada em forma de pulsos de radiofrequência. Esses pulsos são captados por sensores em volta do equipamento que mapeiam a região, determinando a posição espacial do átomo, podendo gerar imagens. Dessa forma é possível observar as estruturas moleculares dos tecidos. Esses tipos de aplicações fazem parte de nosso dia a dia, mesmo sem notarmos ou darmos devida importância a elas. Todo esse trabalho gerou um grande impacto no mundo científico e social, trazendo soluções e novas possibilidades para o desenvolvimento.